Vamos começar com uma visão internacional desse tema, dessa maneira nova de olhar o tema da pobreza da infância, com a colega Liliana Chopitea, que é a chefa da nossa área de políticas sociais. E depois a nossa representante, a senhora Florence Bauer, vai apresentar os resultados do estudo que fizemos aqui no Brasil. Depois disso, vamos ter tempo para perguntas. Temos aqui também colegas nossos, os expertos das áreas técnicas. Caso haver perguntas muito técnicas, muito especiais. Para isso, também, uma das pesquisadoras está conosco aqui. Então, podemos responder a todas as suas perguntas. Vamos começar agora com a Liliana, que nos dá um pouco a visão internacional desse estudo. Obrigada, Michael. Bom dia para vocês, bem-vindos. Então, como vocês sabem, agora temos uma nova agenda global acordada por todos os governos, a nova agenda de desenvolvimento para atingir uns objetivos até o ano 2030. E nessa agenda global, o objetivo número 1 é erradicar a pobreza. Um objetivo que todos os países têm acordado, mas qual é a diferença dessa agenda e desse objetivo? Que tem uma meta específica, a meta 1.2, que diz, até o ano 2020, até o ano 2030, reduzir pelo menos a metade a proporção de homens, mulheres e crianças de todas as idades que vivem na pobreza em todas as suas dimensões, de acordo com as definições nacionais. Então, essa é a primeira vez que uma agenda global de desenvolvimento menciona explicitamente as crianças e a pobreza infantil. Então, temos todos, globalmente, um desafio de reduzir a pobreza infantil. Em muitos países, porém, isso não está acontecendo e não é explicitamente visada como uma prioridade nacional. E muitas vezes não há medida ou a pobreza infantil não é reportada rotinariamente. O ODS 1, como objetivo de erradicar a pobreza extrema, é muito importante e crucial para as crianças. Pela primeira vez existe esse objetivo, essa meta explícita que todos os países meçam, e isso é muito importante que vocês saibam, a pobreza infantil. Mas não só isso, é fortalecer as políticas e os programas para atender essa meta e a redução da pobreza até o ano 2030. Alguns países na região já medem oficialmente a pobreza multidimensional, como o México, por exemplo, mas não só na região. Na Espanha também, por exemplo, em base a uma medida de pobreza infantil multidimensional, o novo presidente esse ano decidiu nombrar um alto comissionado de luta contra a pobreza infantil em base a um estudo sobre pobreza infantil multidimensional. Então, é um problema que não só atinge aos países pobres, mas também ricos. Então, é importante de saber que a pobreza infantil é um problema global. Então, embora tenha havido muitas mudanças no mundo positivas nas últimas décadas, os desafios para as crianças continuam muito grandes. As crianças têm uma probabilidade significativamente maior de viver na pobreza do que os adultos. A pobreza na infância pode ter consequências ao longo da vida para o desenvolvimento físico, cognitivo e social. Enquanto crianças,
elas sofrem de sua pobreza mais severamente e imediatamente. Além disso, as consequências prejudiciais para as sociedades, economias e gerações futuras podem ser sentidas nacionalmente, regionalmente e globalmente. Isso dá uma pauta para a reprodução da pobreza. A pobreza infantil pode criar a reprodução da pobreza de geração em geração. As crianças enfrentam essa pobreza em los países da região e de outros. Então, aí está a pergunta. A pobreza infantil é monetária? Tem que ser medida monetariamente ou multidimensionalmente, ou das duas maneiras. A pobreza monetária é importante e é uma dimensão da pobreza infantil, mas não é a única. As medidas multidimensionais podem se aproximar às crianças e vivenciam experiências muito diferentes. Por exemplo, se elas estão assistindo à escola na idade certa, se elas estão bem nutridas, ou se elas têm um bom serviço de saúde. Mas as medidas monetárias, por outro lado, podem fornecer informações importantes, como as barreiras financeiras das famílias e como elas enfrentam o acesso dos direitos das crianças. Então, para finalizar, é importante que vocês saibam que globalmente a medida da pobreza infantil traz umas informações muito importantes para os países. Elas fornecem informação de como a pobreza se relaciona com uma situação geral da pobreza em um país, a escala da pobreza infantil num país e permite também comparar com outros países, no caso que os dados sejam disponibilizados. Onde geograficamente a pobreza infantil é mais alta e onde há grupos de crianças com maior probabilidade de serem pobres. Também permite saber onde, medido ao longo do tempo, a pobreza infantil está aumentando ou diminuindo. E, finalmente, também, qual é a causa, o que está gerando a pobreza infantil. A multidimensionalidade permite destacar as dimensões da pobreza que mais afetam as crianças. Obrigado, Eliana. Bom dia. Primeiro, dar as boas-vindas. Tem que ficar aqui porque tem um live, então vou tentar não mexer muito. Então, agora a gente vai apresentar os resultados do estudo. Eu quero começar lembrando um número que todos vocês conhecem, que é esse número de pobreza monetária no Brasil, que uma de cada 3 crianças está numa situação de pobreza monetária, ou seja, é parte de uma família que não tem a renda suficiente para poder adquirir uma cesta básica. Então, isso já representa um número bastante significativo de 18 milhões de crianças que estão numa situação de pobreza monetária. Mas, como a Liliana falou, quando a gente vai atrás da renda e que a gente analisa o conjunto da pobreza nas suas múltiplas dimensões, o problema é muito maior. E a gente faz isso porque, de acordo com a Convenção sobre o Direito da Criança e Adolescente, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente aqui no Brasil, as crianças e adolescentes têm uma série de direitos que são necessários, que têm que ser garantidos para poder, assim, assegurar, facilitar o seu desenvolvimento. Por isso que é necessário ir além da renda. A renda é uma dimensão importante, mas a gente tem que analisar o que tem atrás. Por isso consideramos o que chamamos as múltiplas privações de direitos. Então, são as privações, a partir desse conjunto de direitos que estão na Convenção e que estão no ECA, quais são os direitos onde existem privações, onde as crianças e os adolescentes no Brasil sofrem algum tipo de privação. Então, esse é o conceito então, de pobreza no seu conjunto, em todas as suas dimensões, que inclui a pobreza monetária
e que inclui também um grupo de crianças e adolescentes que não estão numa situação de pobreza monetária, mas que tem uma série de privações de direitos. Então, através desse estudo, o que estamos mostrando, por isso que o Unicef quer alertar sobre isso, que o número de crianças e adolescentes que estão numa situação de pobreza em todas as suas dimensões é de 61%. Estamos falando de 6 de cada 10 crianças, em números absolutos, 32 milhões de crianças e adolescentes. Isso inclui 6 milhões, aqui vocês reconhecem os 18 milhões que a gente acaba de falar de crianças e adolescentes em situação de pobreza monetária, 6 mais 12. Desse 18, interessante que tem 6 que estão numa situação de pobreza monetária, mas que não têm as outras privações de direitos, ou seja, que têm acesso aos serviços, à educação, à informação, etc., mas que têm uma pobreza monetária. Tem 12 milhões que têm uma pobreza monetária e que também têm uma ou mais privações. E tem 14 milhões de crianças, ou seja, um número muito significativo de crianças e adolescentes que não estão numa situação de pobreza monetária, mas que têm privações de direito. Então, por isso que é tão importante ir além da renda, porque senão esses 14 milhões de crianças e adolescentes, eles correm risco de ser mais invisíveis. Então, tendo uma análise da pobreza nas suas dimensões, a gente pode identificar esse conjunto de 32 milhões que inclui esses 14 milhões que não têm uma pobreza de renda, mas que têm uma série de privações. Então, nessa parte, a partir de agora, nessa parte da apresentação, a gente vai se focalizar nas privações. Então, a questão de renda, ela faz parte, ela é uma dimensão, mas a gente vai se focalizar nas outras dimensões, ou seja, nesses 26 milhões que representam quase a metade das crianças e adolescentes. Então, são 61% que estão com uma situação de pobreza, incluindo a renda e outras privações. Dessas, são 50% que estão numa situação de privação. As dimensões que foram escolhidas, elas nascem dos direitos que estão contemplados dentro da Convenção e dentro do Estatuto, elas também dependem da disponibilidade de dados. Então, aí é bom também ressaltar que tem algumas limitações, porque, por exemplo, na área da proteção, incluímos a questão da proteção do trabalho infantil. Seria importante e correto também incluir a questão da violência doméstica, a questão dos homicídios. Também seria importante incluir a questão da nutrição. Mas aí, por uma questão de disponibilidade de dados dentro da PNAD, então por uma questão metodológica, não puderam ser incluídas, mas é importante saber justamente que são questões importantes também. Mas então, o conjunto de dimensões que foram escolhidas são essas 3: educação e informação, trabalho infantil, moradia, água e saneamento. Para cada uma dessas dimensões, a gente considerou indicadores. Então, eu não preciso vocês lerem isso, é só para entender o princípio. Então, vamos tomar um exemplo da educação. Uma criança, um adolescente, sem privação na área de educação, é uma criança adolescente que está dentro da escola, que está aprendendo. Seja que, por exemplo, depois dos 7 anos, já sabe ler e escrever, que está assim, sem atraso, enfim, que está no ciclo educacional correto. E a criança adolescente vai estar numa situação de privação intermediária se ele ou ela está na escola, mas não está estudando, está com uma situação de atraso ou, depois dos 7 anos, ainda analfabeta. E vai estar numa situação de privação extrema se está fora da escola. Então, para cada uma dessas dimensões, a água, por exemplo, também está sem privação se está numa casa com acesso à água segura, e está com uma privação intermediária se tem acesso a uma água, mas que não é segura, que não é filtrada, e está numa privação extrema se está numa casa que não tem água em casa. Enfim, cada uma dessas tem esses indicadores. Então, agora, vendo o que a análise traz, então, dessas 6 dimensões, ela mostra, como falei, que a metade das crianças e adolescentes estão com uma ou mais dessas dimensões, dessas privações, então, nessas dimensões. Dentro desse quase 50%, tem 19% que estão com uma dessas dimensões extremas. Então, pode ser uma criança que não vai na escola, pode ser uma criança que está na escola que não tem água,
que não tem saneamento, enfim, nessa situação mais extrema. Então, estamos falando também de 19%, quase uma de cada 5 crianças. Mas, no conjunto, a metade das crianças. Em cada dimensão, então, na questão de educação, a gente sabe que, obviamente, a educação é um direito fundamental, que é importante tanto para o desenvolvimento da criança e do adolescente, como para a economia do país. Então, tem uma influência em todas as dimensões do desenvolvimento. Então, aqui vemos que 20% das crianças têm uma privação na área de educação. Isso é uma de cada 5 crianças. Isso inclui, outra vez, as crianças que estão fora da escola e as crianças que estão dentro da escola que não estudam. Enfim, então, em conjunto, dá 20%. Desse 20%, então, na privação intermediária são 3,8%, que estão dentro da escola, mas com atraso, analfabeto, e os 6,5%, o número mais conhecido, de 2,8 milhões, que corresponde a 2,8 milhões de crianças e adolescentes que estão fora da escola. O que também vemos em cada uma dessas dimensões, estamos fazendo essa análise, a diferença por regiões. Então, no norte, a privação é 2 vezes maior do que no sudeste, o dobro. Então, uma diferença muito importante entre as regiões, que a gente vai ver praticamente em todas as dimensões. Na questão de privação de informação, a gente inclui isso porque também é um direito fundamental, é um direito que está previsto dentro da Convenção, que está previsto dentro do Estatuto, que ele é importante para o acesso da criança e adolescente à informação, para o seu desenvolvimento, para a sua vida social, para ele poder participar em processos de decisão. Ou seja, é uma dimensão importante também, e essa mostra que 25% das crianças e adolescentes, ou seja, uma de cada 4, não tem o acesso à informação que precisaria para garantir o seu pleno desenvolvimento. Isso inclui 24,5% de crianças e adolescentes que não tiveram acesso à internet nos 3 meses antes de quando receberam, quando foi feita a penagem. Então, isso mede realmente o acesso à internet. E tem uma dimensão mais extrema, que não tem televisão, que também é uma fonte de acesso à informação. Esse já é de 1,3%. E cabe ressaltar que a gente tem 500 mil de meninos que não têm nenhum meio de comunicação em casa. Não tem rádio, não tem televisão, não tem internet. Então, só para chamar a atenção sobre esse grupo. E aqui também, diferenças regionais. Norte, 3 vezes mais do que o Sudeste. Então, o acesso à informação, a gente vê uma desigualdade importante dentro das regiões do Brasil. O trabalho infantil também, para cada indicador, a gente utilizou a legislação, está baseada na legislação do país, evidentemente. Então, no Brasil, a gente sabe que antes dos 14 anos está proibido, 14 e 15 anos, um adolescente pode trabalhar como aprendiz, e depois dos 16 anos, ele pode trabalhar se não interferir na sua escolaridade. Então, levando isso em conta, temos 6,2% de crianças e adolescentes que estão trabalhando no Brasil. Isso corresponde a mais ou menos 2 milhões e meio. O que chama a atenção também, que na parte de privação mais extrema, entre 5 e 9 anos, temos 425 mil crianças que ainda estão trabalhando. E aqui as diferenças também importantes entre Norte e Nordeste, sempre que estão na frente, e o Sudeste, que está um pouco, com um nível um pouco mais baixo. A moradia, isso é uma outra dimensão que é importante para o desenvolvimento da criança, e ela olha em particular 2 dimensões dentro da moradia. A questão da superlotação, porque tem normas que mostram que quando uma criança está numa moradia onde tem mais de 4 ou 5 pessoas no mesmo quarto, isso afeta também a sua capacidade de desenvolvimento, e também leva em conta o tipo de moradia no sentido de proteger contra o calor, o frio, etc. Então, aqui vemos que 11% das crianças estão numa moradia que não é adequada. Então, outra vez, tem uma privação intermediária, que são crianças que vivem em casa de teto de madeiras ou com 4 pessoas por quarto, e tem a mais extrema, que são mais de 5 pessoas por dormitório, e também por exemplo o teto em palha, um teto que não é adequado. Depois tem as últimas 2 dimensões,
uma de água e de saneamento. Elas são também fundamentais para o desenvolvimento de crianças e adolescentes, sobretudo para crianças, porque eles têm a falta de acesso à água, saneamento, tem um impacto direto na saúde de criança. A gente sabe que vai aumentar o risco de doenças infecciosas, de diarreia, e isso pode ter um impacto na própria mortalidade infantil. Então, na privação de água, temos 14,3% das crianças que não têm o direito à água garantida. Então, na violação intermediária é ter água em casa, mas não segura, na extrema é não ter água em casa. Então, aqui também 14%, com diferenças aí muito grandes, talvez a desigualdade maior que a gente tem. No norte, 36%, no sudeste a gente está menos de 5%, então uma diferença muito importante. E no saneamento, que também olha o acesso que a criança e adolescente tem ao saneamento, ele leva em conta tanto a presença do banheiro dentro da casa, mas o que mais, quanto como a questão do descarte de resíduos. Essa é a segunda dimensão que mais afeta a questão do saneamento. Então aqui temos uma de cada 4 crianças e adolescentes que está com uma privação no sentido no acesso ao saneamento, com outra vez diferença muito importante entre o norte e o sudeste, por exemplo. Então, diferenças importantes dentro do país, com isso, com as consequências que tem no desenvolvimento da criança. E se olharmos em números absolutos, essa é a privação que afeta um número maior de crianças e adolescentes, são 13 milhões em números absolutos que estão sofrendo dessa privação. Então, esse é o panorama que a gente tem de todas as dimensões. O que também é importante é que para cada uma dessas dimensões a gente analisou as diferenças entre grupos, como essas privações afetam os vários grupos. Então, a primeira que saiu de maneira evidente é a disparidade e desigualdade que existe entre a área rural e a área urbana. A área rural, a questão da pobreza, assim, das privações, é um dobro. São o dobro do que na área urbana. Então, em todas as suas dimensões, as crianças e adolescentes que estão na área rural são mais afetadas, cada 2 vezes mais assim, do que na área urbana. Então, uma diferença importante é rural-urbana. Entre as regiões, a gente viu, em todas as dimensões, tem uma diferença entre as regiões e no conjunto, sempre o norte e nordeste que está em frente, exceto na área, na moradia, onde o sul é a única dimensão na qual o sudeste passa do nordeste, mas todas as outras, norte e nordeste, estão com o maior nível de privações. Brancos e negros, a gente sabe, em todos os indicadores, aí em todas as dimensões, tem uma desigualdade importante, que é os negros que sofrem de privações em média 1,5% mais do que os brancos. Então, uma desigualdade importante em cada uma dessas dimensões. O que é importante também, quando olhamos na pobreza multidimensional, a questão dos adolescentes. A pobreza monetária sempre aponta que ela afeta mais as crianças da primeira infância. Na multidimensionalidade, nessas privações, afeta mais os adolescentes. Então, esse também é um resultado, assim, uma conclusão que é importante da importância de priorizar os adolescentes também nas políticas. O que mais afeta, o que mais pesa nisso é a questão do acesso à educação e do trabalho infantil. Então, essa é essa visão que traz também essa conclusão. Na questão de gênero, no conjunto da análise das dimensões, não há diferenças significativas entre meninos e meninas. Porém, quando olhamos em cada uma das dimensões, tem diferenças. Na educação, os meninos têm uma privação maior do que as meninas. A gente sabe que os meninos têm mais acesso à educação do que as meninas. Enquanto, na questão do trabalho infantil, é ao revés. As meninas sofrem mais de trabalho infantil do que os meninos, em particular com a questão de tarefas domésticas, enfim. Então, quando no conjunto não tem uma diferença significativa, dentro dessas duas dimensões tem, uma no sentido, uma afeta mais meninos, a outra afeta mais meninas. Enfim, então essa é a análise
desse dado que a gente fez através desse estudo, ele traz uma série de conclusões e recomendações. Então, primeiro, é a importância de olhar justamente na pobreza no sentido multidimensional. Como a Liana falou, é um conceito que agora é aceito a nível internacional, que está na agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que está sendo aplicado em muitos países, porque justamente, sobretudo no caso de crianças e adolescentes, a questão da renda não é suficiente. A gente viu que tem um número considerável, seus 14 milhões de crianças que têm renda, mas que não têm os seus direitos garantidos nas outras privações. Então, por isso é importante ter esse olhar sobre a pobreza. Um outro elemento que chama a questão é a questão do saneamento. A gente falou que em números absolutos são 13 milhões e isso tem um efeito, enfim, uma série de outros direitos, como a saúde, por exemplo, que estão relacionados com isso. O que o estudo também mostra é a questão das meninas, meninos, os mais vulneráveis. Então, sempre mostrando essa desigualdade, então, a necessidade de realmente ter um olhar particular para a área rural, para o norte e nordeste, para os meninos e as meninas negras, para a questão da idade, isso foi o que a gente falou de ver dentro dos de focalizar mais na questão dos adolescentes. E nas recomendações, então, o que é fundamental aqui, sobretudo agora que estamos num momento eleitoral, é ter, assim, ressaltar e lembrar que a gente tem que colocar as crianças e adolescentes no centro das políticas públicas. Isso está garantido dentro da própria Convenção Brasileira, dentro do ECA, e isso tem que acontecer. A gente tem 61% de crianças e adolescentes que estão numa situação de pobreza multidimensional. E mais da metade, num país como o Brasil. Então, realmente, a necessidade de priorizar crianças e adolescentes. E isso, de acordo com também a agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que tem essa questão de pobreza multidimensional, de pobreza da criança bem explícita, e que é um desafio que também o Brasil, junto com os outros países, assumiu. Então, dentro desse momento, é lembrar da importância de colocar crianças e adolescentes que têm que estar no centro das políticas públicas e depois isso quer dizer se traduzir concretamente no PPA, no próximo PPA, de maneira mais explícita. Uma outra recomendação é, a gente fez esse estudo, ele é uma fotografia. Ele é uma fotografia dos dados como eles estão hoje e ele oferece uma linha de base também para a agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas ele oferece também uma fotografia que é fundamental para as novas autoridades para poder utilizar. E dentro do estúdio, porque tem um estúdio técnico que a gente está finalizando, que vai ser disponibilizado, que dá todas as informações para orientar as políticas públicas, para orientar os gestores, para que possa tomar decisões. Então, institucionalizar esse monitoramento também é uma recomendação para a gente poder ver qual é a evolução. Como é que vai ser daqui a um ano, daqui a 2 anos, enfim, a gente poder monitorar realmente a situação das privações. E usar esse estudo para políticas e orçamentos. Aqui é um resumo que a gente fez. Mas para cada dessas dimensões tem muitos elementos que realmente podem servir e devem servir para os gestores públicos definir quais são as suas prioridades em termos climáticos, quais são as suas prioridades em termos de público, em termos de área geográfica, enfim, para realmente poder avançar também na redução da desigualdade, é fundamental ter esse tipo de análise para que possa ajudar a chegar às crianças e adolescentes que mais precisam. Enfim, esse foi um resumo, assim, rápido de um estudo que tem muito mais detalhes e a gente está à disposição para poder responder às suas perguntas. Obrigada.